Você sabia que o Brasil possui quase 2 milhões de quilômetros de estradas? Neste programa, o Mala & Prosa vai falar sobre o transporte rodoviário. Solta a vinheta! O transporte rodoviário movimenta pessoas e mercadorias por meio de ônibus, carros, caminhões e carretas. Seu custo de implantação é baixo, porém o custo de manutenção é relativamente alto. Significa que essa modalidade é indicada para curtas e médias distâncias. Uma vez que você se desloca muito com o transporte rodoviário, você causa alto impacto ambiental por causa da queima de combustível. A rodoviária de Belo Horizonte é tombada como patrimônio histórico municipal. São mais de 35 mil metros quadrados de área construída, sendo administrada pela Prefeitura de Belo Horizonte. It must seem crazy, won't about the same. Sunshine, you can take a breath. A rodoviária de Belo Horizonte tem uma capacidade para suprir a demanda de até 17 milhões de passageiros por ano. Entre embarques e desembarques, são mais de 40 mil pessoas por dia, vindas das mais diferentes partes do país. Okay, baby, by the way, because I'm happy, clap it on if you feel like a wrong wave at the roof. Clap it on if A infraestrutura conta ainda com estacionamento, bares, restaurantes e diversos outros serviços, como correios, postos de informação e banheiros estrategicamente localizados. Para os portadores de necessidades especiais, a rodoviária disponibiliza rampas, portas e banheiros devidamente adaptados. O programa Mala & Prosa recebe para um bate-papo o Leonardo Rodrigues, assessor de comunicação do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte. Leonardo, muito obrigado pela sua participação no programa Mala & Prosa. Muito obrigado. Leonardo, como que funciona a rodoviária no sentido da prestação de serviços? Todos os serviços da rodoviária, incluindo bares, restaurantes, funcionam 24 horas por dia? Olha, o serviço de restaurantes nem todos. Alguns fecham às 11 horas, mas o terminal ele funciona 24 horas. Como é que a gente faz? A partir de 10 horas a gente começa a fazer uma triagem. Só fica no terminal as pessoas que têm passagem. Porque senão acaba que os moradores de rua vão querer dormir aqui no terminal. E para a segurança de todos, para não ter incômodo, a gente fecha as portas e pede a passagem para eles ficarem até a hora de embarque. A gente sabe que a rodoviária ela tem muitas plataformas de embarque e desembarque. Como funciona isso? Elas são divididas de acordo com as empresas ou tem alguma coisa a ver com os destinos dos ônibus que irão em viagem? Como é que funciona isso? Olha, as grandes empresas, elas têm suas plataformas fixas, que é para até os usuários saberem onde ficam elas. As outras, elas saem em pontos diferentes. Existe alguma penalidade para as empresas que não respeitam, por exemplo, o tempo devido que elas permanecem em cada plataforma? Cada ônibus pode ficar 10 minutos após a plataforma, após ele entrar na plataforma. Caso ele não fique, ele acaba recebendo uma multa e ele tem que pagar para o terminal essa multa. Como é que funciona a questão do achados e perdidos? Caso alguém perca alguma coisa na rodoviária, como é 24 horas de funcionamento, aonde que a pessoa tem que se dirigir? O funcionamento do achados perdidos é 24 horas, ela tem que procurar a administração do terminal, que fica aqui no segundo piso, próximo aos caixas eletrônicos. E a pessoa, após perder, ela tem que vir ao terminal, da característica da sua bagagem ou do seu item, a gente vai bater para ver se realmente é dele. Depois que a pessoa confirmar que é dela, você vai assinar um documento com seu CPF, endereço, confirmando a retirada. Os objetos que permanecem por muito tempo são doados de alguma forma? O que é feito? Os documentos estão sendo entregues na Central do Correio, na Afonso Pena, e os outros itens são doados para instituições que a Prefeitura tem parceria. Como que é o funcionamento da rodoviária nas épocas especiais de grande fluxo, como por exemplo Carnaval, Natal, Semana Santa? Existe alguma mudança na rotina da prestação de serviços? Aumenta um pouco o fluxo, né? Então a gente pede um apoio maior para a polícia, para a guarda, a BH Trans muda algumas mãos aqui do entorno da rodoviária para facilitar a chegada dos usuários. A gente pede também o apoio da fiscalização para não permitir que pessoas desçam para a área de embarque sem passagem, para não tumultuar. Você
eu quero despedir do meu irmão que está indo viajar. Para não ficar tumultuado na hora de embarcar, a gente tenta segurar eles aqui em cima, só descendo quem tem passagem. Tá certo. Leonardo, muito obrigado, um bom dia e um bom trabalho. Eu que agradeço, obrigado. O Maliprosa agora dá uma segunda parada para conversar com a Maria Cecília. Maria Cecília, você está indo para onde? Estou indo para Ipatinga, aqui em Minas mesmo. Quando você vai viajar de ônibus, você tem algum receio, tem algum tipo de planejamento especial? Eu, para falar a verdade, já estou bem acostumada, não ligo muito mais não. Mas eu tenho um pouquinho de receio quanto ao motorista, à empresa de ônibus. Só que eu sempre viajo com as mesmas, então eu já estou mais tranquila. O que você acha das empresas, no caso, que prestam serviço clandestino? Você teria coragem de viajar com um clandestino? Não, de jeito nenhum, morro de medo, não iria. Entendi. Não acho seguro. Maria Cecília, o que você pensa sobre as empresas de ônibus? Você considera que o serviço prestado é de qualidade? Olha, falando sobre as empresas que eu costumo andar, eu considero sim. Eu nunca tive nenhum tipo de problema, nem com o motorista ou quanto com a limpeza dos ônibus. Pelo contrário, sempre tudo conservado, tudo direitinho. Não tenho nada a reclamar, não. Maria Cecília, muito obrigado. Uma boa viagem. Você sabia que a rodoviária e o seu entorno formam um ambiente propício para a ação de bandidos? Sim, isso ocorre por 4 fatores. O primeiro deles diz respeito ao nosso comportamento enquanto viajante. Você já reparou que você sempre fica nervoso e ansioso quando vai viajar? Pois é, isso te torna desatento. O segundo também diz respeito ao nosso comportamento, porque a gente sempre leva um objeto de valor, e é aí que o bandido espera a oportunidade para agir. O terceiro e o quarto dizem respeito ao próprio ambiente. Vou te explicar. A rodoviária é um espaço onde passam milhares de pessoas diferentes todos os dias. Essa rotatividade, somada ao fluxo de pessoas, gera e fecha esse ambiente propício para o delito. Tudo o que eu te expliquei é confirmado por uma informação da Polícia Militar, que realmente detectou que 90% dos crimes cometidos dentro e fora da rodoviária são com vítimas que não têm nenhum vínculo com esse local. Tudo isso dificulta a investigação e a punição dos crimes. O programa Maliprosa recebe agora para um bate-papo o inspetor Nunes, representando o comandante da Guarda Municipal de Belo Horizonte. Muito bom dia, inspetor. Bom dia. Muito obrigado pela sua presença conosco. Qual que é o papel da Guarda Municipal hoje dentro do terminal rodoviário de Belo Horizonte? Inicialmente, o papel da Guarda Municipal no terminal rodoviário é a prestação da segurança preventivamente aos usuários e os prestadores de serviço no âmbito do terminal rodoviário. Em cima disso, nós prestamos vários outros serviços, como, por exemplo, pronto-socorrismo, autoextermínio, que muitas das vezes acontece, e a maioria das ocorrências acontece do lado externo do terminal rodoviário, vindo finalizar no lado interior da rodoviária. Perfeitamente. Quando é que a Guarda Municipal começou a atuar diretamente dentro aqui do terminal? Bom, nós iniciamos nossas atividades aqui de segurança em dezembro de 2003. Nas épocas de grande fluxo, como por exemplo Natal, Réveillon, Semana Santa, Carnaval, existe alguma alteração na rotina da Guarda Municipal? Sim, existe uma enorme diferença nos dias normais, nos meses normais e nesses grandes eventos como Réveillon, Carnaval, férias em julho, férias de dezembro. Com isso, nós reforçamos o contingente justamente para dar o apoio nos demais guardas que aqui estão, para justamente não acontecer esses incidentes e sinistros, para a gente evitar ao máximo esses tipos de crimes, como furto, roubo. No entorno da rodoviária, a gente sabe que é uma área um pouco complicada. É também responsabilidade da Guarda Municipal ou não? Não. Nós não atuamos no entorno diretamente, mas indiretamente, como a Guarda Municipal está no interior do terminal rodoviário, no momento que nós somos solicitados, nós prestamos esse apoio. Muito obrigado, inspetor Nunes, e um bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de
estar aqui dando essa entrevista para os senhores. Como o melhor remédio é a prevenção, nós separamos algumas dicas para você. Em primeiro lugar, o dia da viagem é o dia da viagem. Esqueça de outros problemas, esqueça das contas que você tem que pagar e separe esse dia só para a viagem. Assim você não fica preocupado e nem ansioso. Em segundo lugar, não leve muita bagagem. Quanto mais mala você carrega, mais preocupação você carrega. Tome cuidado com seus pertences. Não ostente celular, tablets, brincos, anéis, tudo que há de valor. Isso atrai a atenção de bandidos. O mesmo serve para dinheiro. Não leve grandes quantidades e pegue o montante que você tem e divida entre bolsos diferentes. Muito importante, cuidado com o zíper da sua bagagem. Tem gente especializada em abri-lo e fechá-lo sem que você perceba. Ao sinal de qualquer anormalidade, entre em contato imediatamente com a polícia, ok? Dicas anotadas? Então, segue a prosa. O programa Maliprosa agora faz uma parada para conversar com o inspetor Aristide Júnior, chefe de comunicação social da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais. Inspetor, muito obrigado por nos receber para essa conversa. É um prazer, estaremos sempre à disposição e que tenhamos muitas outras conversas. Isso aí. Inspetor, ainda existe um pouco de confusão sobre qual o papel das polícias na sociedade. Qual o papel da Polícia Rodoviária Federal nesse contexto? Bom, tudo relativo à segurança do cidadão, no que diz respeito a trânsito, a criminalidade, crimes ecológicos, o que acontecer em âmbitos de rodovias federais são de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. Então a Polícia Rodoviária Federal ela é responsável pelo policiamento e patrulhamento de mais de 60 mil quilômetros de rodovias federais em todo o país. Nós temos um departamento em Brasília, que é a administração central, e temos superintendências regionais nos estados, em todos os estados da União. Essas superintendências regionais se subdividem em postos que as pessoas veem ao longo da rodovia. Então nós temos delegacias que se subdividem em postos. Em Minas Gerais, nós temos 18 delegacias que se subdividem em 42 postos nas principais rodovias federais do estado. Sabe-se que a malha rodoviária no estado de Minas Gerais é a mais extensa. Quais são os pontos de maior preocupação para a Polícia Rodoviária Federal, tanto em termos de acidentes quanto em termos de criminalidade? Bom, nós temos mais conhecida em Minas Gerais a BR-381 no trecho entre Belo Horizonte e João Molevade, conhecida popularmente, infelizmente por sinal, como a Rodovia da Morte, como um dos trechos mais perigosos do estado. A realidade vem demonstrando uma nova situação. Os acidentes têm migrado, ou seja, essa rodovia, conhecida como Rodovia da Morte, em alguns períodos, principalmente de feriados prolongados, ela tem apresentado uma redução no número de acidentes. Mas, em compensação, esses acidentes têm migrado para outras rodovias. Então, a estratégia que nós adotamos hoje é o seguinte: quando alguém nos questiona sobre qual os pontos piores, nós pedimos aos motoristas que tenham atenção em todas as rodovias. Não adianta ele achar que só tem que ter atenção em um determinado trecho e, quando sai desse trecho, ele se desconcentra, ele passa a abusar da velocidade ou ele passa a se arriscar em ultrapassagens proibidas ou mal planejadas. Então, a regra é a seguinte: a rodovia oferece boas condições aos motoristas. Cabe a esse motorista fazer uma boa utilização da mesma, dirigindo com responsabilidade, com prudência, principalmente naqueles momentos mais críticos, que são os feriados prolongados e os períodos de férias escolares. Quando a rodovia fica mais cheia, infelizmente, a possibilidade de acontecer um acidente aumenta, porque esses veículos estão transitando simultaneamente. Quando alguém erra, inocentes pagam por esse erro. Então, por isso, a prudência, a responsabilidade, a tranquilidade por parte do motorista é fundamental. Quais são os fatores que podem contribuir para a diminuição de acidentes nas estradas? De 80% a 90% dos acidentes que nós atendemos no nosso dia a dia, independente de feriados ou não, estão ligados a falhas humanas, seja pela falta de atenção, ultrapassagens mal planejadas e muitas vezes realizadas em locais proibidos, o excesso de velocidade, uma agressividade por parte dos motoristas. Se os motoristas dirigirem de uma forma mais prudente, com mais consciência, com mais tranquilidade, com certeza nós conseguiremos diminuir esses números alarmantes de acidentes que nós registramos no nosso dia a dia. Algumas mudanças na legislação também acabam contribuindo. A implementação da lei seca trouxe uma ajuda muito grande. A alteração nos valores das multas de ultrapassagens proibidas também deu a sua parcela de contribuição. Mas
O fator principal, a principal mudança que pode ocorrer é realmente aquela que deve partir do motorista. Inspetor, para fechar, qual a mensagem final para as pessoas que pegam estrada no geral, principalmente nas épocas de grande fluxo? Bom, primeiramente, vai viajar? Planeje sua viagem. Planeje desde o início. Então, uma boa revisão no veículo antes de começar a viagem. Verificar a documentação do veículo e a sua documentação se está em dia. Antes de colocar o carro na estrada, fez a revisão, lembrar-se que o cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo. Crianças não podem ser transportadas no colo de forma alguma. Existem assentos especiais para o transporte dessas crianças. No decorrer da viagem, respeite os limites de velocidade. Só execute as ultrapassagens em locais permitidos e após um planejamento, você não se arrisque. E a prudência. Sempre muita prudência, muita calma, seja preventivo. Imagine que você pode estar dirigindo corretamente, mas outro motorista pode errar, principalmente se a estrada estiver muito cheia. Então, lembre-se, quanto mais preventivo você for, menor será a possibilidade de você se envolver em um acidente e maior será a possibilidade de você conseguir sair e retornar em segurança para seus lares. O programa Maliprosa agradece a participação do inspetor Stide Júnior. Segue o programa. O Maliprosa está aqui na garagem da empresa Irmãos Lessa para conversar agora com o Amarildo, que é chefe de manutenção da empresa. Boa tarde, Amarildo. Boa tarde, Fábio. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu queria que você tirasse alguma curiosidade, Amarildo, em relação à parte mecânica dos ônibus. Por exemplo, o ônibus quando vai sair aqui para uma viagem, que tipo de manutenção é feita para essa saída? Ô, Fábio, esse carro, a gente coloca esse carro na vala e faz a conferência de nível de óleo motor, nível do fluido do radiador, correias são feridas, balão de ar, transmissão, lona de freio, em geral, pneu, calibragem de pneus. E aí, a partir do momento que o carro chega de viagem, geralmente ele volta sujo, né? Isso. Porque o pessoal vai na terra, entra terra lá dentro, usa o banheiro do ônibus. E aí, assim que ele chega, que tipo de ritual existe a hora que o ônibus chegou aqui na garagem? Normalmente o carro vai para o lavador, a gente lava o banheiro primeiro, tem um depósito da sujeira do banheiro, para não sair na rede de esgoto, e depois é feita a lavagem externa do carro. Entendi. Tem um lavador que inclusive sobe até no teto do carro, lava o teto, laterais do carro. Faz uma limpeza completa. Inclusive o bagageiro dos carros também são limpos também. E depois o pessoal da limpeza interna. Entendi. Que entra limpando a parte interna do carro. Ok. Então... E logo em seguida esse carro vai para manutenção. Ah, sim. Então, ou seja, existe uma manutenção preventiva de saída e uma manutenção preventiva de chegada. Chegada, exato. Pelo que você está me dizendo, então, o mais interessante é você manter uma manutenção preventiva dos carros para evitar problema. A manutenção preventiva, praticamente, você quase não tem problemas externos com os carros. Muito pouco, quase zero. Entendi. Amarildo, agora me conta uma história. As surpresas, elas podem acontecer. Exato. Se um motorista estiver andando e começar a detectar algum problema dentro do ônibus, qual que é o procedimento? O que é feito? Problema, por exemplo, mecânico hoje, esses carros novos hoje, eles têm praticamente um computador de bordo. Entendi. Tem um problema, seria sinal amarelo, que dá para o carro seguir viagem. Certo. E tem um vermelho, que aí sim, o carro tem que parar e tem que ser sanado o problema. Entendi. Então, normalmente, é muito difícil acontecer, mas quando dá é o amarelo. O vermelho é muito raro. E aí o amarelo, ele faz alguma coisa, ele te comunica? Ele me comunica e a gente sabe qual que é o problema do carro. Entendi. Então, mas dá para o carro normalmente fazer a viagem e voltar, não é coisa grave não. Para a gente concluir, uma curiosidade rápida. Sim. Por que o motorista sai do ônibus e dá aquela batidinha no pneu ali? É porque o pneu de carro pesado, normalmente, é bom você bater no pneu para você ter certeza que o pneu está realmente cheio. Porque dependendo do barulho que dá no martelinho, o pneu está pouco ar ou pode estar furado. Eu gostaria de agradecer a Mauri da atenção da Irmãos Lessa aqui com a gente e gostaria de pedir que você passasse o contato para quem quisesse contratar a Irmãos Lessa. Como é que a pessoa deve fazer? É só entrar em contato direto com a gente pelo telefone 34 24 5899 ou então através do e-mail turismo@irmãoslessa.com.br. Neste programa falamos um pouco sobre o transporte rodoviário. Acho que a grande reflexão é que essa modalidade, apesar de ser a mais utilizada no país, recebeu pouco investimento. A fala da nossa entrevistada na rodoviária reflete um pouco isso. A Maria Cecília citou o quanto ela se sente insegura em pegar uma estrada que tem um grande número de acidentes, como é o caso da 381.
Citou também a importância de uma empresa de confiança que deixa o ônibus limpo e preparado para poder pegar uma estrada. E isso é legal demais, a gente sentiu isso na pele lá. Bruni, qual que é o recado que você pode passar para quem está nos assistindo? Realmente, Fábio, a nossa torcida é por estradas mais estruturadas e mais seguras, por políticas públicas que possam incentivar os clandestinos a se regularizar e continuar trabalhando, por motoristas mais prudentes e responsáveis. Falando sobre isso, na entrevista do inspetor Aristide Júnior, da Polícia Rodoviária Federal, ele fala muito claramente que existe uma estatística que comprova que alguma coisa em torno de 90% dos acidentes nas estradas são por falha humana, ou seja, a imprudência. Então, a gente acredita que com planejamento e cooperação, todos podem sair ganhando nesse cenário aí do transporte rodoviário em nosso país. O assunto é muito extenso, o nosso programa está acabando, mas tem muito mais cultura, turismo, meio ambiente e história no próximo Mala e Prosa. Até lá!